Fala pessoal, tudo bem? Tá no ar o primeiro Clube da Bola Podcast. Como diria o Manezinho, o pessoal lá do Ribeirão da Ilha, é a estreia do primeiro programa. Vamos falar muito, discutir o futebol catarinense, a situação das equipes de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro, que aliás não tá boa. Junto comigo aqui um grande elenco, um timaço, junto com o Jorge Júnior. Tudo certo, Jorge? Salve Alisson, salve todos ligados aqui no nosso Clube da Bola Podcast. A situação é ruim na A, na B, na C e na D. Só não tá pior porque não tem a E. Jorge Júnior que contou carneirinhos antes de dormir. Ian Cel também tá comigo, Ian. Tudo certo? Salve Alisson, salve galera ligada aqui no nosso podcast. Acho que o Jorge resumiu bem, né? Se o futebol catarinense ultimamente comprar um circo, não cresce, né? Tá louco, tá terrível. Emerson Luiz, amigo, a fase não tá boa. Tudo certo? Tá feia a coisa, tudo certo. Um abraço a você, Alisson, Ian, Jorge, a todos. E só para completar a Série B catarinense envolvendo os dois times aqui de Blumenau, feio também. Nenhum conseguiu se classificar e os dois vão disputar de novo a Série B no ano que vem. Que momento, né? Que momento do futebol catarinense. A gente que já teve 4 times na Série A do Campeonato Nacional. Hoje vendo a situação delicada, complicada, ninguém classificando na Série D. O Avaí, a Chapecoense e o Brusque também patinando na Série B. A Série C, o Figueirense praticamente jogando da toalha. Na Série A, o Criciúma, quando joga bem, a arbitragem não ajuda. É muito assunto pra gente debater e discutir. Então a gente começa falando do Avaí. Pode ser, pessoal? O Avaí que estava aí brigando pela liderança, buscando uma vaga no G4. Vem uma sequência de resultados negativos. Terceira derrota seguida, são 6 rodadas sem vitória. E agora já começa a enxergar no retrovisor o Z4, né? Já acendeu o sinal de alerta. É exagero dizer que o clube, o time está em crise? Eu acho que tá no indício de crise. Ainda não tá numa crise, mas o Avaí vive um momento de indício de crise. Essas 3 derrotas consecutivas pesam bastante no trabalho, né? Até na sexta-feira, no jogo, na ressacada, muitas vaias ao trabalho do Gilmar Dalpozo, as trocas, muita pegação de pé e vaia pro Giovani, que é o cabeça pensante do time, porque o Avaí tá com uma dificuldade muito grande de produzir jogadas de ataque, né? Já tinha acontecido quando o Novo Horizontino, quando o time adversário se fecha, o Avaí não sabe sair com a bola. E essa é uma dificuldade muito nítida no jogo, e o torcedor não é bobo, Nelson. Ele sabe que, meu time tá jogando bem, o meu time tá jogando mal, mas pode ganhar. O Avaí tá jogando mal e não faz nada para ganhar, faz muito pouco para vencer os jogos. Isso é complicado. Pensando principalmente na sequência da tabela. O Avaí despencou de primeiro para nono com a mesma pontuação. O Avaí tem os mesmos 23 pontos de quando era líder. E agora tá 3 pontos do G4, mas também a 5 da zona de rebaixamento, né? Então o cenário começa a ficar preocupante porque pode ir para a segunda metade da tabela ali, da classificação, e o sinal de alerta tá aceso, né, Ian? Tá tudo muito embolado, né, Alisson? Até a gente brincava que do G4 ao 13º todo mundo tem chance, né? Mas o que chama atenção no Avaí é aquela história. Você tá ganhando, tá todo mundo jogando bem, o cara arrisca aquele passe mais difícil, aquela finalização de fora da área, a bola que bate no bumbum do zagueiro adversário entra, como foi contra o Curitiba, mas aí a gente vê, o jogo agora contra o Ceará. Cabeçada do Mário Sérgio passou triscando a trave, a cabeçada do jogador do Ceará foi gol. É aquela história, quando a fase é ruim, amigo, aí já viu. Tudo dá errado, né? Tudo dá errado, né, Emerson? Verdade, e esses dias o Gilmar Dalpozo participou do nosso Clube da Bola, uma lua de mel invicto. Era um clima espetacular, mas eu fiquei pensando, o futebol é assim, daqui a pouco tudo muda. E eu não acho que seja uma crise, Alisson, porque eu vou tomar como base o Santos, que começou com 3 vitórias, aí na 4ª rodada ele perdeu pro Amazonas fora de casa. Aí ele se recuperou com vitória sobre a Ponte Preta, 4-0 no Brusque, e depois ele teve 4 derrotas seguidas e se recuperou. Acredito que não seja crise, mas sem dúvida nenhuma o Avaí tem que voltar aos trilhos. Uma coisa é certa, o Gilmar Dalpozo vai ter muito trabalho, ele precisa reconstruir a equipe, isso é fato. O time está previsível, está sem agressividade, tendo aquela posse de bola no campo defensivo que não é produtiva, não avança, os volantes não conseguem dar fluidez para o jogo. Então o Gilmar Dalpozo vai ter muito trabalho, e aí eu questiono até vocês. É o momento de reavaliar a titularidade de alguns atletas? Com certeza, sem sombra de dúvida, o Avaí precisa... Quem hoje merecia um banco aí e quem tá pedindo passagem? Pelo jogo de sexta-feira, o Giovani, eu acho que tem um desgaste
pela parte física e técnica e também de momento dele no campo. Só que o Avaí tem um cobertor muito curto nesse setor, né? Tem o João Paulo, que é outro jogador que não está entregando nada a temporada inteira. O Judson na partida, muitos passes improdutivos, que não conseguia dar fluidez no jogo. O Zé Ricardo é um jogador diferente, só que tem a questão de lesão. O Mário Sérgio, dessa vez, teve um pouco mais de ação ofensiva, mas é um jogador que estava muito abaixo na parte defensiva. O Marcos Vinícius, que foi naquele momento o jogador principal, digamos assim, junto com o Garcês, na formação das jogadas, tá numa queda de rendimento muito grande. Nesse último jogo, melhorou um pouquinho, mas ainda está um pouco abaixo. Mas eu vejo como necessidade de troca alguém do meio campo. Os zagueiros são tranquilos, tem até alguns torcedores aí que são favoráveis à troca do goleiro César pelo Igor Bom. Dizem que ele falhou no gol do Avaí, eu não vi isso, mas tem algumas questões, principalmente no meio campo. Não é só trocar, o Avaí tem que contratar. É um cobertor muito curto. Se o cobertor do Avaí é curto, imagina o Figueirense. Mas o Avaí precisa contratar para poder reforçar esse setor. E o Gilmar Dalpozo, nesse momento bom que teve, até o Emerson lembrou, que era aquele mar de rosas, o time criava muito pouco e marcava os gols. Agora vai continuar criando pouco e não tá marcando. Aí a conta não bate. É aquela história, você jogando mal, às vezes você vai vencer. Você jogando bem, pode ser. O Avaí jogou bem contra o Vila Nova, por exemplo, e perdeu. Mas se você mantém um padrão de atuação daquele nível, você vai vencer uma hora ou outra. Porque, você corrige um detalhe ali, outro aqui, mais até defensivo do que ofensivo, porque ofensivamente a equipe produziu. Mas se você tem, de novo, o Avaí tendo problemas de saída de bola, perguntou se tiraria alguém do time titular. Ou o Judson aprende a jogar de costas, ou sai. Porque não dá pro jogador, que é o 5, que vai receber de costas toda hora. Receber, pifar zagueiro. Receber, rifar pra zagueiro. Faz o pivô inverso. Não, pô, aí não. Toca pra trás. Você tem que dominar, tem que ter coragem pra girar, jogar de frente, porque senão o time não vai sair do lugar. E aí fica difícil, hein? E o Judson, vamos ser sinceros, né? O Judson não tem essa característica. Exato. Aí o Judson, ao longo de toda a carreira, ele foi um volante destruidor. Ele não é um jogador de criação. Não é um jogador para dar fluidez pra jogada. Eu acho que também passa um pouquinho pelo técnico enxergar isso, as características dos atletas. Não é a característica dele. Né? Não sei se o Emerson concorda com isso. Eu vou usar como base o Vasco da Gama, que se reergueu a partir do momento que colocou o Rafael Paiva como técnico da base e muita garotada. Perdeu no fim de semana, é verdade, para o Atlético Mineiro, que é um time muito forte, é um time com muito investimento para brigar pelo título, oscila demais o Galo, mas, enfim, um resultado normal. Aí pergunto para vocês, muito mais próximos aí do Avaí, se fosse feita uma reformulação, não tão radical, mas algumas mudanças de peças. Hoje o Avaí tem guri bom na base que poderia resolver, poderia entrar e mudar essa história? Não. Esse é o problema, né? O Avaí não usa base. O time profissional do Avaí não usa base. Tem o Gaspar lá no banco, mas não joga com o jogador da base. Raramente vai um pro banco. Mas tem um ponto também. Quantos jogos de alto nível o Sub-20 do Avaí faz durante todo o ano? Aí tem que avaliar calendário de base também. Teria uma competição para botar esse time para rodar, que era a Copa Santa Catarina. A direção tomou a decisão de não disputá-la, mas poderia ser uma oportunidade de enfrentar elencos mais reforçados, pra ganhar cancha, que estão disputando o Campeonato Brasileiro para ganhar cancha, formar atletas e assim, não só pelo time, não só para criar leques de opções para o treinador na equipe principal, mas também pensando lá na frente no retorno financeiro, que é o fundamental para qualquer equipe. Né? O Avaí é um clube formador, tem vendas grandes, né? Tem o Arthur Chaves recente, tem o Lipe recente, mas depois desses jogadores o Avaí não tem colocado mais ninguém para jogar da base. Saiu agora o Wanderson, né? Vai pensado pro futebol mexicano, mas é quase uma coisa esporádica. O Anderson jogou pouquíssimo também no profissional. É isso que eu falo, não é um jogador que vem da base, cresce, ganha o seu espaço e depois vai embora. Isso tá faltando no Avaí nos últimos anos. Até a observação do Emerson é importante, de tu ter um pouco mais de base no time para te ter gerar depois uma receita, mas Fluminense também tá fazendo isso criar agora. Competitividade. Pô, o Cauã Elias é um Cauã jogador Elias da base. salvando a pele do Fluminense. E isso. A gurizada tá lá, quer jogar, e no Fluminense, de frente do Avaí, tá numa pressão violenta, e o cara tá jogando e tá respondendo. O Avaí não tava nessa pressão, tava no momento bom, e joga só figurão, sub-30. Clube da Bola Podcast, é isso mesmo, a gente tá aqui no ND Play, também no Spotify, para repercutir a rodada do fim de semana. A gente faz aquele aquecimento na televisão com o nosso Clube da Bola. E aqui no ND Play, também no Spotify, repercute os resultados, faz toda a análise depois da rodada completa. Estou aqui com o Jorge Júnior, com o Iancel e com o Emerson Luiz.
E eu vou lançar uma pergunta polêmica para a gente finalizar, pelo menos nesse primeiro momento, o assunto Avaí. Podem jogar juntos Cassiano e Wagner Love nessa equipe? Eu acho difícil. Se não tendo o Giovani em campo. Porque você necessariamente, por mais que o Love, o Tess dedica, o próprio Cassiano vai fazer uma sombrinha ali, cara, você vai acabar marcando com 7. Porque num losango, geralmente os times já marcam com 7, só que o Avaí, o Garcês volta para o lado esquerdo para fechar a linha de 4 no meio campo. Então você marcar com 7, tendo 3 jogadores que, por questão de característica, idade, questão física, não vão te entregar tanto sem bola. Não vão dar aquele abafo lá na frente. Ou você vai ter que ter a bola o tempo todo. Não sei se é o caso. Não sei se o Avaí conseguiria fazer isso. Ou você vai ter que ter 3 jogadores de meio que cubram muito campo. Que também é problemático. Não sei se o Avaí tem jogadores com essa característica. E eu acho que dá. Se ele mudar um pouco o conceito do time. Principalmente não jogar... Se não tiver o Garcês, não tiver o Igor, eu acho que os dois na frente dão caldo. O Wagner Love é um cara muito móvel, assim, no jogo a gente vê que ele Talvez volta não aguente bastante. o jogo todo, mas um primeiro tempo Isso. joga com intensidade. Ele joga, até quando ele saiu na sexta-feira, o pessoal vaiou ele, porque vaiou a troca, né? Porque ele tava jogando bem, ele tirou o Giovani e o Love recuou pra ser o camisa 10, é o cara que é mais técnico entre todos os atacantes do time. Mas eu acho que dá para os dois jogarem juntos. O Cassiano ainda tá um pouco fora, afobado, afoito, assim, tá chegando agora, muito tempo sem jogar. Mas eu acho que é uma dupla que, não sei se vai ser titular absoluta daqui pra frente, mas são dois jogadores que o torcedor do Avaí vai se acostumar a ver muito em breve. Tem a liderança técnica, né? Chama atenção também dos adversários. Eu bato bastante nessa tecla porque na Série B é isso. O jogador experiente, o jogador rodado faz a diferença dentro de campo. Na Série A não. Precisa de um jogador mais intenso, um jogador mais forte. Na Série B consegue ter esses atletas com mais cadência, né? Um jogo mais cadenciado e técnico. Não sei se o Emerson também concorda, se eles podem ou não jogar juntos. Os times eles precisam de reforços. Vocês deixaram bem claro aí que o Avaí necessita de mais contratações, o Jorge até falou, porque é um campeonato longo, é um campeonato realmente disputado. Mas eu vi o Avaí arrumadinho, certinho, esse oba-oba em cima do Wagner Love, chegou agora depois o Cassiano também. Será que não deu uma quebrada no clima? Vocês sabem como é que é ambiente de trabalho entre jogadores, entre marmanjos, conviver entre 30, 35 jogadores no dia a dia não é fácil ou não tem nada a ver? Estou exagerando aí nessa minha previsão que a entrada do Wagner, chegando com status para substituir o Gabriel Poveda, chegando com um salário alto, chegando com um contrato até o final de 2025, deu uma quebrada no ambiente do Avaí ou nada a ver? Não, eu acho que não, Emerson. Não sei se os dois que estão aqui ao meu lado concordam, mas a queda do Avaí já veio antes, né? E a chegada do Wagner Love, pelo que eu consegui apurar com as pessoas que eu tenho contato lá dentro do clube, é o contrário. A visão que eles têm do Wagner Love é que serve de exemplo, de inspiração. É um atleta que já ganhou tudo que ganhou, tem 40 anos, se entrega nos treinamentos, chegou com um peso dentro do normal, chegou bem treinado tecnicamente, também na parte física preparado. Então, a mensagem é ao contrário, não é negativa, ela é positiva com relação à presença do Wagner Love lá. Exatamente, ele tem essa liderança técnica, é um cara que chega cedo, treina bastante, é bastante comunicativo com os jogadores e com a comissão técnica. É um jogador diferente do restante do elenco do Avaí. Aí teria o Giovani nessa função, um cara mais técnico, sabe trabalhar um pouco mais a bola. O William Maranhão também busca um pouco disso. Eu acho que de ambiente não é o problema. O problema do Avaí está na formação do estilo de jogo. Até o Gilmar Dalpozo fez esse diagnóstico depois da partida de que as pessoas nos estudaram pelo aquele momento de 6 vitórias e aí agora se fecham e a gente não consegue sair dessa situação. E aí o papel do treinador é dar opções para o time, criar alternativas para sair. E já são 6 rodadas que não vem uma alternativa qualquer. Assim, mesmo trocando jogador, chegando o jogador, o Avaí tem criado muito pouco nas partidas, sendo pouco efetivo, isso é fato, né? Isso é um problema que o Gilmar está tendo que resolver. Agora, até eu falou um pouco antes, mais uma derrota. Tem derrotas e derrotas, né?
1x0, beleza. 2x0, ok. Jogando bem, Tem por exemplo. derrotas, Jogou bem, exato. perdeu uma falha... Isso, o goleiro falhou. Alguma coisa. Acontece. Só um exemplo, o goleiro falhou. Aí tá... Agora, o que a gente viu sexta-feira não foi isso, né? A gente viu um Avaí que realmente ficou muito abaixo. O gramado, até o gramado, né? A gente tava comentando, eu e o Ian, até o gramado foi um péssimo destaque também no jogo. Mais uma vez. Tudo precisa ser reformulado, ser reinventado no estádio da Ressacada se o Avaí quer realmente brigar pelo acesso. Falando e você tem que ganhar em casa também. Sim, tem que ganhar em casa, não pode desperdiçar chance, né? Não pode desperdiçar chance. E ainda mais contra um Ceará, que era um time que veio entregue ali para ser batido, né? Foi acho que o pior adversário que o Avaí enfrentou até agora na Série B. Série C, falando em acesso, matematicamente é possível. Até brincava que é uma missão não impossível, é quase impossível. Em 5 rodadas, 3 vitórias e 1 empate. Pelo que o Figueirense tem apresentado em campo, a gente não adianta criar aqui uma ilusão, falar de um cenário utópico e iludir o torcedor. Já deu, né? Jogou a toalha, né? Não, acho que ainda não. Não? Ainda tá não, confiante ainda? Acho que a palavra confiante é um termo muito forte para esse momento do Figueirense. Mas eu acho que vai ser jogo a jogo, assim. Se sábado tem o Remo aqui, né? O dinheiro da torcida. Se não ganhar, já era. Não, aí se não ganhar, um abraço pro Gaiteiro. Nem empate, é ganhar. Focar na Copa Santa Catarina. Porque se não ganha do Remo, aí que é um adversário direto, esquece, não tem como. Não, e tem isso também, né? Por exemplo, imagina se o Figueirense cai de novo enfim, não se classifica para a segunda fase da Série C. Acho bom. Não, de novo, não, enfim. Falei errado, desculpa. Mas imagina, o time não classifica para a segunda fase da Série C. Você chega na Copa Santa Catarina com aquele clima de pós-ressaca, assim, que o cara tá com uma dor de cabeça, mal consegue abrir o olho, que geralmente o time chega na copinha assim. Cara, como é que você vai motivar esses caras? Olha, vamos lá jogar Copa Santa Catarina aqui, dar uma vaga na Copa do Brasil. Pô, vamos lá. Cara, é difícil. Cara, é difícil. Eu assim, ó, deve ser muito, muito doloroso pro torcedor. Torcedor do Figueirense que já chegou numa final de Copa do Brasil. Final de Copa do Brasil. A gente tá falando de uma final de Copa do Brasil, tendo que se contentar com o resultado de uma Copa Santa Catarina. É assim, é uma queda vertiginosa. Vertiginosa, né, Emerson? Sem dúvida, Alisson. Nós temos aqui um repórter, o Marco Aurélio Júnior. Ele é blumenauense, ele é torcedor do Beck, mas do Figueirense. Entre os dois, ele vai botar o Figueirense sempre na frente. Ele não sai do estádio Orlando Scarpelli, é fanático. E antes da bola rolar, ele me disse, olha, o Figueirense é o clube de maior tradição. Cheguei a falar, inclusive, isso no Clube da Bola, citei também o nome dele. Se depender de tradição, a gente vai se classificar e vai subir. Falou empolgadamente o Marco Aurélio Júnior. Mas até aqui, a gente vê que o Figueirense, ele não empolga. Agora que ele saiu do G8, é difícil. E tem um cara, durante o estadual, que me chamou muita atenção, e vocês devem concordar também, o Alisson. Será que só ele está fazendo toda essa diferença? Eu acho o Alisson um cara diferente. Acho realmente, já durante o estadual, muito bom jogador, machucado, ausente, está fazendo muita falta. Mas, depender só de um jogador também fica complicado, hein? Dois, né? Dá pra gente citar 2 atletas ali também. O Pato também tem feito a diferença. O Pato tá dando uma de Noé, né? O Camila que chegou, né, com uma expectativa muito grande e dentro de campo, apesar de entregar além do que os outros entregam, porque a qualidade realmente ela é discrepante, também ficou abaixo do esperado, né? Também ficou abaixo do que se foi imaginado com a chegada dele. No jogo de sábado, mais uma vez também, sem uma grande atuação do Camilo. O time do Figueirense tem muita dificuldade já começa a não entrar em campo, assim, digamos assim, na dificuldade entrou em campo. Mas o Figueirense conseguiu fazer um gol, uma jogada do Alisson, o Léo Baiano deu uma assistência pro Pato, que ali os dois são uma ilha dentro desse time do Figueirense de qualidade, e aí depois o time se retrai. E aí o Figueirense tem uma dificuldade grande de marcar, sofre muitas tentativas de gol por jogo do rival, né? Então é sempre um Deus nos acuda ali. E aí, na hora que tu tem que segurar o jogo, o Figueirense estava fazendo até o que ninguém esperava, que era vencer o Tombense, e era um resultado, pelo que vinha sendo construído no jogo, possível, porque o time conseguiu se fechar e não dava brechas muito grandes. O Tombense chegou algumas vezes, mas não era algo muito escancarado. Mas aí tu tem a falha individual, e a falha do goleiro Juan Carneiro pesou muito no gol. E deu pra ver que abalou, né, o estado dos jogadores. O time sentiu aquele gol. O time não tem a segurança lá atrás, Exato, já começa no goleiro. Se não tem a segurança lá atrás, já era.
E chegou no segundo tempo, foi no finalzinho do primeiro tempo, gol do Filipinho, ex-Avaí, né? Passou aqui, treinado, o time lá tem o Raul Cabral, tem o Modesto também, tá lá, se não me engano, no Tombense. E aí, no segundo tempo, o Figueirense tentou criar algumas jogadas. Né? Exato. É o time dura. Exato. O Igor Bahia, ex-Inter de lá, está lá também. Foi artilheiro da Série B ano passado, né? Isso. E aí o Figueirense ficou com uma dificuldade muito grande no segundo tempo de criar. Os jogadores cansaram e as trocas... É sintomático, né? Hoje o técnico pode trocar 5 jogadores. O João Bus terminou o jogo com 2, sem 2 trocas por fazer. Porque não tem jogador. Não tem. Não. O elenco é muito curto. Meu Deus. Ele trocou o Camilo pelo Gledson. Daí, olha o nível do... Mesmo que tu queira mudar o jogo, sabe? Até se tu quiser ser um pouco mais retranqueiro, tu troca o Camilo pelo Gledson e é isso aí que tem no time. Não tem muito o que fazer. Tem aquela situação também, né? Por exemplo, o time tá totalmente sem confiança. Você acabou de tomar 4 na cabeça lá em Recife, cara. Aí, poxa, você faz 1-0. Beleza, vamos segurar. Segura. Pimba, o goleiro falha, toma um gol, cara. Não, aí joga... A confiança, o cara não vai mais tentar. Isso aí derruba qualquer um, cara. Infelizmente, a situação do Figueirense não é boa. Hoje eu trouxe até, inclusive na coluna, reflexão sobre a questão que envolvem os notáveis alvinegros, né? Porque a gente vê que na fase boa tava cheio de gente querendo dar opção, querendo dar pitaco, querendo bater na mesa e tomar decisão. E hoje, quando o time tá nessa fase ruim, nessa sequência de Série C, ninguém aparece. Ninguém levanta o dedo, eu vou resolver, eu vou tentar ajudar, vou buscar um investidor, vou buscar alguém que possa trazer dinheiro pro clube. Sumiu todo mundo, cara. Sumiu todo mundo. Então é por isso que eu digo assim, é óbvio, a gente tá discutindo a questão dentro de campo, desempenho, a falha do Juan Carneiro, mas assim, a culpa não é só dele. A culpa tá lá atrás, tá no passado, em tudo que fizeram com o Figueirense. Nas decisões erradas, nas decisões políticas, muitas vezes baseada na questão do ego. O ego que ficou abalado porque outro tá se destacando, eu tô ficando excluído. Começa a trabalhar politicamente para derrubar uma pessoa e transforma o Figueirense no que transformou. Uma equipe que vinha numa sequência em vários anos de Série A, agora numa sequência em vários anos de Série C. Essa é a realidade do Figueirense e a culpa, eu repito, a digital tem de todo mundo. Não é só do Juan Carneiro que errou nesse jogo. Tem digital, tem DNA de todo mundo nessa situação do Figueirense. E o Figueirense tá no 4º ano de Série C, né? Um retrocesso muito... Para quem ficou 7 muito grande em comparação com o que a gente estava até acostumado a acompanhar. E tem esse risco bem grave de continuar pelo 5º ano. E apesar do Marco Aurélio Cunha ter falado que não vai jogar toalha, que o time tem que acreditar, que o projeto, o acesso seria importante para o projeto, lá no começo do ano teve essa fala. Não vamos prometer acesso, porque a gente tem que reestruturar tudo ainda. Só que o torcedor, claro, uma fala na gestão eu acho até correta. Se o Figueirense tivesse subido ano passado, esse ano estava caindo de novo. Se tivesse subido lá em 2020, era bate e volta de novo. Não tá preparado. 21, era bate e volta de novo. Então, na gestão é uma fala correta, mas o torcedor não aguenta, cara. É muita pancada. O torcedor tá de saco cheio. Vamos combinar, o torcedor não aguenta mais. Não classificando na Bacia das Almas no Catarinense. Copa Santa Catarina eliminado na primeira fase ano passado. Ganhou uns 2 anos atrás a Copa Santa Catarina, num momento ali que deu pra ganhar. Mas o torcedor tá muito machucado. E tem agora uma tentativa de lotar o estádio contra o Remo para ver se empurra o time, porque o Figueirense dos últimos anos foi assim, ou é na mão da torcida ou não vai. Rapaz, eu sou de uma época que Copa Santa Catarina nem se comemorava. Tu botava um juvenil, um infantil para disputar, tu nem ligava para ela. Tu deve ter feito o clássico Avaí Figueirense no Scarpelli. Sem dúvida. Que o pau comeu lá com, eu lembro, Gustavo, irmão do Marquinhos, Figueirense com aquela camisa verde da fila na época. Que era um clássico do Copa Santa Catarina com sub-20, 21 ali. Não tinha uma importância. Acho que é problemático também uma competição que, vamos combinar, a Copa Santa Catarina é uma competição semi-amadora. Sem dúvida. Mas essa é a competição da vaga ao campeão na Copa do Brasil. Infelizmente, né? Porque é mais uma competição que atrapalha o calendário do futebol nacional, mas isso é papo para outro momento. Bora falar de Série A? Opa, diga aí, Emerson. Só essas picuinhas todas aí, a gente conhece bem aqui em Blumenau. De fato, se reflete dentro de campo e acaba também respingando na base. Até para aproveitar o gancho ali do Avaí rapidinho, o Figueirense também sofre com esse problema hoje de ter jogador bom na base que pode resolver, não? Sofre. Tem poucas opções. Até porque naquela transição ali
Da época Sim. do Roniman ali, quem se destacava na base foi embora. Naquele momento ali que sofreu o WO, que ficou naquela crise, que foi o ápice da crise, ali eles fizeram uma limpa na base. Não, e no Literalmente fizeram uma limpa. Quem se destacava, quem era jogador que tinha futuro, foi embora. Foram vendidos, assim, e sem nenhum retorno pro clube. O clube não ganhou nada. E também no momento da pandemia o Figueirense chegou a desativar a própria base. Foi o maior assalto, cara. Foi o maior assalto que o Voltou Figueirense no sofreu. final de naquela época. 2022 a base. Isso, é. Final de 22, 23 voltou a base do Figueirense. Tem hoje, dá pra dizer que é da base, o Léo Maia, mas veio de fora, tá aqui, jogou o Sub-20. Bernabé também. O Cauã tá jogando o Bernabé. Mas são poucos nomes. E outra Se a gente coisa- for parar pra pensar, o Figueirense no Catarinense Sub-20 ficou E outra meio coisa- tabela pra trás, assim. Foi muito ruim o desempenho. Pega o pai, pega o empresário que vê a situação do Figueirense, toda essa questão financeira que ainda precisa ser ajustada. Os caras que são os melhores, eles não trazem pra cá. Vão pra outros clubes. Isso é fato, isso é fato. Isso vai acontecer em qualquer lugar, não só no Figueirense, em qualquer clube. Se ele percebe que ali não tem um cenário positivo, que o futuro do atleta não vai ser bom ali dentro, ele vai levar pra outro lugar. Então, quem vem pro Figueirense não tem essa qualidade acima da média. Então, a gente precisa ser realista. O Figueirense já teve uma base que era referência. Os caras faziam questão de trazer pro Figueirense, porque o Figueirense formava, botava pra jogar, ganhava destaque e ia pra fora. Hoje o Figueirense é uma outra realidade. E o Figueirense vai voltar Campeão. até diga. Campeão da Copa São Paulo. Isso, Sim, sim. 2008. E o Figueirense vai voltar a ter um alojamento para a base. Esse é outro problema, porque os jogadores vêm para cá Não e tem aí a que ficar. família empresária tem que se virar para arrumar um lugar ali em Palhoça para ficar. Mas agora o Figueirense vai voltar a ativar o alojamento ali no estádio Orlando Scarpelli, porque já é uma forma de manter o cara aqui, porque ele vai ter numa mínima estrutura. Tem colégio perto, vai ter transporte para os treinos, e isso é importante. O Avaí tem alojamento, Criciúma tem alojamento, quase todo time tem alojamento, e o Figueirense não tem. Então, isso, quando tu vai negociar com o jogador da base para Tudo vir, isso o cara atrapalha. assim, eu vou ter que pagar um aluguel, Exato. eu vou jogar, vou ganhar pouco ou não vou ganhar. O empresário vai ter que bancar, daí o cara vê uma estrutura, vai no Criciúma, o cara vai lá no CT Antonio Angeloni, que é um espetáculo, e o cara, vou botar meu Não, jogador e aí aqui. tu pega um clube na Série A, vou botar no Criciúma que tá na Série A, ou vou botar no Figueirense que não consegue nem avançar na Série C. É óbvio que vai levar pro Criciúma na Série A, é isso que eu falo. Então o Figueirense hoje não é a vitrine. Não é a vitrine tão desejada por empresários, pelos pais. Infelizmente essa é a realidade, por isso que o clube precisa dessa reestruturação para voltar a ter a confiança do mercado, que hoje não tem essa confiança do mercado. Exato, e é uma desconfiança muito grande. Além de não ter a confiança, a desconfiança é maior ainda por tudo que representa o Figueirense nessa situação financeira e administrativa. Mas, botando fé que o Figueirense ganhe sábado do Remo, Alisson, daí depois tem mais 4 jogos, Acende a vela. vai ser jogo a jogo, vai ser... Acende a velinha e torce para Eu acho que a máxima aqui, tudo pra esse time é mais difícil, vale pra todos os times. Não tem nenhum time que é tudo fácil. Então não dá pra dizer que pro Figueirense tudo é mais difícil. Não, é pro Avaí, pro Botafogo. É lógico que a gente fala brincando aqui, né? É óbvio, a gente torce muito pro futebol catarinense melhorar. A gente torce muito porque isso reflete, inclusive, no nosso trabalho. Exato. Se a gente tem clubes vivendo um bom momento, A gente tá rindo de nervoso, né? a gente fala brincando, fala, né? Acende uma vela, mas é bem isso mesmo. Você apega tudo, apega até a fé, meu amigo. Se conseguir avançar, se conseguir vencer esse jogo, é jogo a jogo, vai em busca dos pontos, vai em busca de passar pra segunda fase, daqui a pouco na raça, na garra ali, quando ninguém espera, consegue esse acesso, que seja assim. Mas aí, infelizmente, no cenário, a gente busca mais um olhar mais técnico, né? Mais realista da situação. É aquele notável que chega no vestiário com 15 mil, bicho molhado, né? Ninguém aparece agora. Tem que ter. É isso que eu falo. É a hora que tem que ter. Agora é a hora. Na Série A, quando tava em final de Copa do Brasil, tinha 5, 20, 30 ali querendo aparecer, querendo ser manchete no jornal. Hoje, Agora não aparece sumiu ninguém. todo mundo, amigo. Sumiu todo mundo. É por isso que eu falo. DNA tem a digital de todo mundo nessa fase do Figueirense. Série A do Campeonato Nacional agora é o assunto, porque a polêmica da rodada foi o jogo Flamengo e Criciúma. Pra mim, foi um assalto. Aquele primeiro pênalti não existiu. Foi um fantasminha que derrubou o jogador do Flamengo. E na segunda marcação de pênalti, na segunda falta, beleza, o que o Barreto fez a gente vai discutir à parte. Mas o ato de ter uma bola ali próxima já faria com que o árbitro parasse o lance. O certo seria fazer isso. Ele decidiu marcar a penalidade. Então não sei se vocês concordam comigo, se eu tô sendo muito barrista. Não, o primeiro pênalti, depois o Gustavo até pegou, né? Eu também acho que não foi. Eu acho que é um pênalti de VAR.
Se é pênalti de VAR, tu tem que... Não, e se o Nada, VAR não no viu lance que não foi normal. nada... Porque o cara deixou o pé, o Arrascaeta forçou o pé dele pra cair e deu como como derrubasse. Já o segundo lance, eu também acho que dava pra ter parado a bola, porque o Cebolinha recebeu o Ayrton Lucas um pouco atrás da linha da grande área, né? Então dava pra parar a bola ali, bola ao chão e recomeça o ataque. Mas ele deixou seguir e ficou exposto ao desconhecimento da regra do Barreto. Mas até o próprio Barreto falou que foi instinto. Eu talvez também faria a mesma coisa. Foi malandragem. Eu ia errar feio, ia ser um pênalti pro meu time. Bancar esperto, né? Mas tentou ser um malandrão da perna lisa. Mas acabou dando errado. Cara, acho que, assim, eu vou discordar um pouquinho que eu acho que aquela outra bola não interferiu no lance. Apesar de não estar tão longe, eu acho que, assim, não interferiu o erro maior todo da jogada do Barreto. Sem dúvida, sem E dúvida. bancar o espertão. A falta de mostrou desconhecimento de regra. Cara, ali... Só mostra como a gente tem atletas alienados, né? Jogadores que não sabem o básico, eles não sabem regra, não sabem a regra do esporte que praticam. Ele falou, ele reconheceu. Ele não vai sabia. alguém, só jogar a bola pra fora, tirar a bola pro lado, mas, pô, fazer o que o cara fez, cara. Aí depois o Gustavo deu uma entrevista ainda dizendo que o Barreto se confundiu, pô. Não, pô, aí não. Não, aí essa daí não cola. Essa não cola, né, Emerson? Não cola. Foi deliberado, mas ele deixou bem claro, como vocês estão comentando, que ele não sabia da regra. Tem muitos árbitros aí ganhando dinheiro e tem muitos clubes que usam isso, que chamam, antes de uma competição iniciar, um árbitro para explicar as regras. Faltou essa colinha, essa aulinha básica aí para o Barreto. Ele foi malandro, ele tentou, mas é igual pelada. Cara, entra uma segunda bola, o jogo para. Não tem jeito. Na nossa patota é assim, veio uma bola do nada, mas com tantas câmeras o árbitro não viu essa bola, poderia ter parado o jogo. Deixou o jogo correr, aí realmente foi um erro bizarro, tosco até, digamos assim, mas o jogo, eu concordo com o Alisson, ele deveria ter sido parado a partir do instante que se tem um segundo objeto, como eles têm colocado aí na regra 12, uma segunda bola em campo. Foi marcado o pênalti, prejudicou o Criciúma, é verdade, erro do Barreto, mas a partir do instante que você tem uma segunda bola, o árbitro tem que parar o jogo, e não foi o que aconteceu. Não é que queria falar da arbitragem. Eu não sou muito favorável a reclamar de arbitragem, porque eu acho que qualquer ser humano tá suscetível ao erro, né? Ele pode errar como a gente também pode errar. Só que assim, o que aconteceu no jogo no Mané Garrincha, o que aconteceu no jogo do Palmeiras, cara, não dá. É algo que foge do comum, sabe? Daquele erro que acontece do ser humano. Cara, o famoso faz falta no Brasil, né? Porque até, você pega o primeiro pênalti do Flamengo no Arrascaeta. O árbitro tava a 2 metros do lance, cara. Ele viu o lance de frente e ele não achou pênalti. Mas daí o VAR chama, cara. É nesses pontos, sabe? Eu acho que realmente o VAR chamar tem que ser um erro muito claro. Sim, claro. Ou o cara dá um puxão ali e ele realmente não vê, alguma coisa assim. Aí você tem o gol anulado do Cruzeiro. Cara, é uma vergonha. Ainda mais que o VAR fica hoje numa salinha, ninguém sabe quem tá dentro daquela salinha, quem manda dizer que é pênalti, quem manda dizer que não é. Sobre até o gol anulado do Cruzeiro, Alisson, acho que eu tava conversando com alguns colegas também sobre a questão do... Cara, é praticamente impossível você marcar alto e marcar forte, marcar pressão no Brasil, porque a arbitragem é conveniente a marcar qualquer faltinha, qualquer encostão. Teve um outro lance também, o jogo do Cruzeiro e Palmeiras, acho que é o Matheus Pereira, rouba a bola quase na entrada da área, o árbitro, falta também, não tinha sido nada. Você tenta marcar alto, você tenta marcar mais forte, a arbitragem vai parando. Daí vai jogar tênis, né? Se não quer contato, vai jogar tênis. A arbitragem é insuportável no Brasil também. Agora, o que traz de bom esse resultado do Criciúma, se tem algo, né? Não o resultado em si, mas o desempenho da equipe. Jogou bem, de igual para igual, encarou o Flamengo como se não fosse nada. Segundo jogo seguido já, contra o Corinthians também. E o Corinthians... Não, tudo bem, mas o Corinthians ainda tá numa fase ruim agora, o Flamengo não, né? O próprio Palmeiras, o Criciúma jogou Sim, jogou sempre de igual para igual, isso surpreende até, positivamente. O desempenho do Criciúma, ele é ruim em pontos, né? Em vitórias. Deixou escapar contra o Fluminense em casa, né? Mas é um time que vai brigar até o final. Para não cair o trabalho do Tencate. Tem uma linha de pensamento, de condução de jogadores. O time, quando vai analisar elenco por elenco, lógico, o elenco do Criciúma é um pouco mais abaixo do que quase todos, mas o time sabe jogar, sabe se portar. Eu até achei que ia conseguir vencer o jogo do Flamengo, assim, tava nessa expectativa. Mas o Flamengo, lógico, tem outro lado, né? O Flamengo é uma máquina, né? Troca Bruno Henrique, bota Luiz Araújo. Joga Arrascaeta, sai de La Cruz, é uma máquina, então
acaba pressionando. Mas o Criciúma foi muito bem. Eu tô até tentando lembrar o nome do técnico, do árbitro aqui, o Marielson. Lembrei até do Magnelson da Costeira, famoso. Mas esses pênaltis de VAR, esses lances, até como se todo o Palmeiras estava vendo o jogo também no sábado à noite, é uma maluquice, cara. Porque o lance aconteceu, o juiz mandou seguir, tudo certo. E aí eu vou lá, o cara não viu falta. Ah, não, teve uma... Sei lá, bateu o cadastro da minha chuteira na tua canela, tá aí tu caísse aí eu tô com o Ian. O cara tem que quebrar a perna. Pô, o cara quebrou a perna, o árbitro não viu, é absurdo, é um erro crasso, beleza, vou chamar ele. Agora, pô, pelo amor de Deus, aquela jogada ali não dá. Outro ponto também, porque a partir do momento que o VAR chama o árbitro, ele acaba já condicionando a própria decisão do árbitro. Eu assim, errei. Errei. Fiz uma erro. Não, e é o seguinte, se eu errei na primeira, o VAR me chamou e eu não dou, o cara já fica inseguro. O cara, pô, mas se eu fizer isso aí, os caras vão me detonar. Porque eles me deram a chance de corrigir, não corrigir. E quando o cara já chama, é automaticamente, cara, tem que marcar. Sim. Ontem até no jogo do Guarani e Goiás, 1 minuto de jogo. O Rildo do Goiás deu uma chegada no tornozelo do zagueiro, 1 minuto de jogo. Aí o árbitro levantou, deu amarelo e tal, e aí o VAR chamou. Aí foi vendo no lance, o cara foi com o pé alto, expulso com 1 minuto de jogo. Aí um quebra-pau e depois, com a menos, o Goiás virou nos acréscimos. O Guarani tá rebaixado. Aproveitando um antigo dirigente do Figueirense, tem que ser cirúrgico, VAR. Tem que ser cirúrgico. Não dá pra ser usado de qualquer forma, né? De qualquer jeito, como tá sendo usado, né, Emerson? Sim. E apesar da derrota, o Criciúma tem que valorizar o seu desempenho. Lá no Mané Garrincha, como disse o Jorge, cara, o Flamengo é um timaço, individualmente, coletivamente, mas troca e mantém o nível, não tem jeito. Um empate seria sensacional. Perdeu por conta desse erro bizarro. Enfrentou também um gigante, apesar da crise. Deixou agora a zona de rebaixamento, o Corinthians, mas jogou bem o Criciúma. Eu acredito que o Tigre ele tem perdido em lances casuais, em lances, individuais, em lances bobos até. Mas, no geral, tem o dedo do Tencate, tem um trabalho de 3 anos de comissão técnica. Eu acredito que o Criciúma, apesar de estar próximo ali, tem aqueles 2 jogos atrasados, o Criciúma está nos representando bem e acredito que nessa toada aí, se ele levar dentro de casa, principalmente a questão campo, somar pontos dentro do seu torcedor, Criciúma tem tudo para permanecer na Série A, porque é o primeiro objetivo. O Criciúma, é claro que fez um up no orçamento, sem dúvida nenhuma, mas você compara com esses 2 clubes, Corinthians, Flamengo, pode colocar Palmeiras também, Atlético Mineiro, acho que todos aí praticamente têm um orçamento maior do que o Criciúma. Acho que é digna, sim, a campanha do nosso representante. Pelo que tem apresentado, realmente, tem que dar os parabéns para a equipe do Criciúma, que está fazendo a diferença contra grandes elencos. A gente brincava até na televisão, né, no programa no sábado, que um jogador do Flamengo paga quase toda a folha do Criciúma. Até aquela brincadeira, né? Se a gente for fazer aquele famigerado cara a cara, né? Nossa senhora. Pô, não ganha um. Fazer Flamengo e Criciúma vai dar um... Não ganha um. De repente tá um lateral direito ali, consegue botar o Claudinho, enfim, mas... Acho que não. Assim, forçando um pouco. Forçando demais. Galera, vamos encaminhando então nosso bate-papo aqui no Clube da Bola Podcast, no Spotify e também no ND Play. Chegou aquele momento que o torcedor gosta. Põe a vinheta no ar, a corneta. É a hora da corneta dos nossos participantes, do nosso timaço. Eu já sei qual é a corneta do Jorge, porque ele já deu dicas. Qual é a corneta? A minha corneta é pro nosso goleiro Juan Carneiro. Corneta da rodada. Ele falhou pra mim no jogo contra o Tombense. Já tinha mostrado alguma estabilidade contra o Náutico, que tinha bola que dava pra pegar. Contra o CSA, se eu não me engano, também o CSA teve uma falha clamorosa num lance que tu vê no Twitter, no Instagram, tu não entende como é que ele foi aquela bola ali. Quase que ele perde o gol, né? Ele botou pra dentro, quase perdeu o gol ainda. Quase que bate na trave e sai. E eu acho que a falha do Juan Carneiro é muito... Torcedor simbólica. do Figueirense dormiu contra o Carneirinho. Com certeza, não contou, não, nem um pouco. Mas é muito sintomática essa falha do Juan Carneiro no momento que o Figueirense tá precisando demais de uma vitória, tá precisando demais de um apoio pro torcedor, de um desempenho que faça o torcedor ir de novo pro Scarpelli para acreditar nesse time. Todo mundo sabe que o cobertor é muito curto, que o time tem
jogadores abaixo da média da Série C, mas é um time que brigando, muita vontade, o Figueirense manteve o João Bussi nessa ideia dele, eu acho que ainda dá, mas é no sofrimento, só que não dá pra errar, tem hora que não dá pra errar, e o goleiro, quando erra, pesa demais, e essa falha do Juan Carneiro, pra mim, é a corneta da rodada. E a tua, Ian, qual é? A torcida do Figueirense tá mais pra caçando o Carneirinho do que contando, né? Cara, acho que a falha do Juan Carneiro foi complicada, mas a minha corneta da rodada ainda fica pela bizarrice que foi aquele lance do Barreto, cara. Eu não consigo não eleger aquele lance porque eu nunca tinha visto aquele negócio na minha vida, não dentro da área. O cara quis bancar o espertão, mostrou desconhecimento de regra, embora realmente seja uma situação extremamente atípica, mas, cara, não tem. Aquilo ali foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Eu acompanho o relator. Concordo plenamente com o que disse o relator, porque jogador profissional que não sabe o que é regra, não sabe como é que funciona o futebol, ele precisa e deve sair um pouquinho das redes sociais e começar a estudar, entender um pouquinho mais da sua profissão. E eu falo isso não só de regras, tá? Falo isso também da questão tática. Tem muito jogador alienado que não sabe o básico. Então acompanho o Ian nessa corneta da rodada. Para mim também vai para o Barreto, jogador do Criciúma. E a tua corneta, Emerson, qual é? É uma corneta coletiva, Alisson. Vai para o Juan Carneiro, que eu até agora não entendi, sinceramente, por que o Figueirense trouxe o Juan para ser o titular absoluto, número 1. Porque o Juan não foi um grande goleiro, uma sumidade aqui no Brusque. Aliás, o Figueirense também contratou um lateral que passou aqui pelo Metropolitano, ele foi campeão da Série B em 2018, Rodolfo. Ele já tinha suas limitações, aí ele foi para o Scarpelli, ele estava no futebol japonês, chamado de Tito. Eu nem sei onde anda o Tito agora, se ele está como titular, com todo respeito ao Figueirense. Eu acho que ele estava afastado, ele estava machucado, ele se envolveu naquela polêmica no Clássico lá, que ele acabou xingando a torcida havaiana. Para o Barreto, sem dúvida nenhuma, não tem como não tocar a corneta. E vou cornetear também a torcida do Avaí, que eu acho que é um exagero xingar o Gilmar Dalpozo, o time, porque o time passa por momentos de oscilações e tem condições ainda de se recuperar. Até esses dias, uma lua de mel, endeusado Gilmar Dalpozo, só que, infelizmente, a cultura do Brasil sofre demais. Eu acho que, nesse momento, o torcedor precisa apoiar o Avaí, porque tem tudo aí para dar a volta por cima. Emerson Luiz, obrigado, amigo, pela participação. Agradeço também ao Ian Cel, ao Jorge Júnior. Valeu. O nosso trio ofensivo que esteve comigo nesse primeiro Clube da Bola podcast. Já coloca na agenda, toda segunda-feira a gente faz o Esquenta, a pré-rodada na televisão e aqui no Spotify e também no ND Play faz o pós-rodada, né? Toda a análise depois dos jogos dos catarinenses no Campeonato Brasileiro, no nosso Clube da Bola podcast. Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Boa semana.